Amém. E o que é que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês? Na verdade, não há nada de novo, o Espírito Santo é que renova. Eu gostaria de podermos ler as Escrituras e vou fazer aqui um apanhado. Se a gente precisa dar um título para o que a gente vai ouvir, seria: o que significa seguir a Cristo? Tá? O que significa seguir a Cristo? Veio em meu coração um cântico, mas procurei aqui no YouTube, mas não achei não, porque eu acho que ele só existe, eu não sei se ele existe só em espanhol, tá? Mas não sei se vocês, diz assim: eu decidi seguir a Cristo, eu decidi seguir a Cristo. Não volto atrás, não volto atrás. Sim, os outros voltam. Eu sigo a Cristo. E os outros voltam. Eu sigo a Cristo. A cruz adiante e o mundo atrás. A cruz adiante e o mundo atrás. Não volto atrás. Não volto atrás. Tem português, né? Não tem? Aí, Margarete. Agora, eu ouvi, eu acho, em algum lugar. Eu decidi seguir a Cristo. Mas amém. Aleluia. Então eu decidi seguir a Cristo. Desse caminho não desisto. Amém? Aleluia. Sabia que o coração de Deus arde quando falamos isso? O coração do Senhor, Ele se alegra com nossas vidas. Ele se deu, foi um alto preço, para que a gente não volte atrás, não seja envolvido com as coisas desse mundo e volte atrás. Por nada, não vale a pena voltar atrás. Não vale. Decidimos seguir a Cristo. Desse caminho, não volto mais. Amém? Só que eu não posso andar de qualquer forma, porque seguir a Cristo significa renúncia. Lucas 14, 26. E se não renunciarmos, não tem como seguir. Não tem como segui-lo. Vamos ler. O texto a gente sabe de cor, mas vamos ler. Desde o 25. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-lhes, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrecer, ou seja, não amar menos, seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode me seguir. Não pode. Seguir a Cristo implica amar menos a mim mesmo. Abrir mão dos meus sonhos. A gente cantou aqui, né? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos prazeres. Nós cantamos que abrimos mãos da nossa vontade, dos nossos sonhos. Não tem como querer seguir a Cristo se não há uma disposição de abrir mão.
Porque às vezes Ele permite que você mantenha seu sonho, contanto que não vá contra a vontade dEle. Então, nós podemos sonhar? Podemos. Nós podemos projetar? Podemos. O problema é quando eu não vivo esse negar-se a si mesmo, tomar a cruz, renunciar a tudo quanto tem. O problema é quando Ele pede e eu não estou afim. E 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Tem que tomar a cruz. Seguir a Cristo implica tomar a cruz. 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Seguir a Cristo implica renunciar a tudo que temos. Antes de estar aqui, Elias me chamou e me disse algo. Por favor, Elias. Que tem a ver com tudo o que eu creio que Deus trouxe e vai trazer aqui para nós. Foi algo simples. Enquanto estávamos cantando, louvando a última canção, o Senhor me lembrou que muitas vezes a gente está com esse ardor, esse fervor, essa paixão, mas a gente não pode associar o abrir mão de tudo ao sentimento. E aqui é uma opinião minha, mas eu acho que esse é digamos assim, o defeito dessa música, né? Que ela associa o sentimento ao abrir mão de tudo. E nem sempre vai ser dessa forma, né? Muitas vezes vai ser racional. Amém. E eu digo, Elias, que é racional. Não é só emocional. Também é racional. O Senhor disse que a gente tem que apresentar a Ele o nosso culto racional. Então não é por sentimentos. Eu não renuncio porque eu sinto. Eu renuncio porque eu quero segui-lo. Mesmo que eu não sinta, eu renuncio. Então não é por sentimentos. É por decisão. E as decisões, muitas vezes, não são baseadas nos sentimentos. São baseadas no quê? Na razão. Aliás, arrependimento não é baseado em sentimento. Lembram o que é arrependimento? É uma mudança de quê? De atitude. É uma tomada de decisões. Não é uma tomada de decisões baseada em sentimentos. Mas é uma tomada de decisão baseada em uma razão. Seguir a Cristo. Marcos 10, 17. Um jovem queria seguir a Cristo. Ele se achegou até Jesus. Ele era um praticante da palavra, não integralmente, mas ele praticava algumas coisas. E Jesus deixa isso registrado. E os seus apóstolos, seus discípulos, registraram isso. Marcos 10, 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farás para herdar a vida? Que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que chamas bom? Ninguém é bom, senão que é Deus. Sabemos
Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Então lhe respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então era um homem que observava os mandamentos, a palavra, vivia. Só que Jesus aplicou nele o que ele falou em Lucas 14, 26. 14, 25, 14, 26 e 14, 33. Jesus aplicou nele. Aí Jesus diz para ele, Jesus fitando o amor. Jesus nos ama, irmãos. E não precisa provar mais o grande amor que ele tem por nós. Porque o amor dele está representado aqui, ó. Olha aí um pouco para trás e para o teu lado. Veja o amor de Jesus. Então não precisa mais ele provar o amor dele. O amor dele custou ele se afastar do Pai. Em um momento. Ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? O Pai o abandonou. No momento mais que ele terrível para ele, mas o Pai o abandonou. Por quê? Porque sobre ele estavam os nossos pecados. Então não precisa mais. E ele diz assim: Jesus o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Seguir a Cristo, irmãos, não é apenas a disposição que eu tenho de coração de praticar algumas coisas, aquilo que me convém, aquilo que é tranquilo para mim praticar, mas seguir a Cristo é abrir mão daquilo que eu não quero abrir, é estar disposto sempre a ir para a cruz. E este jovem não queria, porque ele era rico. Não era apenas uma questão de cumprir os mandamentos. Era uma questão de que ele não queria abrir mão daquilo que Jesus sabia que ia atrapalhar na caminhada. Ele estava aferrado o que era dele. E às vezes, amado, o que nos impede de termos uma vida plena é porque estamos aferrados àquilo que consideramos o que é nosso. E o que nós falamos no cântico, nossos planos, nossas vontades, nossos prazeres, esquecemos que precisamos abrir mão dessas coisas. Cantamos aqui: abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, das minhas vontades, dos meus prazeres, daquilo que me dá prazer. E o cântico diz assim: não há na terra o que eu queira mais do que ti. Então nós temos que refletir, irmãos, às vezes, quando estamos louvando ao Senhor, quando estamos engrandecendo o Senhor, porque no nosso comodismo, às vezes a gente não quer abrir mão, às vezes a gente não abre mão, e a gente segue, como se Deus estivesse aprovando o nosso caminhar, como se Jesus estivesse contente conosco. Por quê? Porque eu honro os meus pais,
Porque eu não adultero, porque eu não fornico, porque eu contribuo com minha provisão e as ofertas, porque eu sou paciente, porque eu sou manso. Mas o Senhor diz, ó, a tua vontade, às vezes você não abre mão. Os teus prazeres, aquilo que lhe dá prazer, às vezes você não abre mão. Naquilo que lhe é injusto, você não abre mão. Porque às vezes a gente sofre injustiça, só que a gente não abre mão e guarda no coração mágoas, ressentimentos, porque não queremos abrir mão. Não queremos abrir mão daquilo que Deus diz que é para eu abrir mão. Porque eu decidi seguir a Cristo. Por favor, diga, eu decidi seguir a Cristo. Amém. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e diga, se converta, seu miserável. Eu decidi seguir a Cristo. Só que seguir a Cristo implica Gálatas 2, por favor, vamos lá. Todos conhecem, mas vamos ler. Gálatas 2, no finalzinho, 19 e 20. Finalzinho, a parte B do 19. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Este viver, porque estamos aqui, temos nossas necessidades. Mas o Senhor diz, este viver, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo entregou por mim. Estive conversando há um mês ou mais de um mês atrás com uma jovem que decidiu deixar o convívio, deixar Cristo. E eu fui conversar com ela. E ela disse, mas eu sou mulher, ou seja, eu tenho as minhas necessidades. E aí começou a colocar as coisas que ela se sentia reprimida. E eu busquei mostrar o que Deus queria. Mas ela passou a olhar para ela mesma. Esse negócio de abrir mão de planos, nenhum momento, naquele momento, tinha ido para o espaço. Essa questão de vontade, prazer, espaço. Por quê? Porque começou a olhar para ela mesma. Tirou os olhos de Cristo. Irmãos, seguir a Cristo implica olhar para Jesus. Eu não tenho como segui-lo se eu tiro os meus olhos dele. É o que vai produzir fé no meu coração. É o que vai produzir graça para que eu possa renunciar. Não é também no cru. O que nos leva a seguir a Cristo é Ele. É Ele. É quando eu olho para Ele, tiro os olhos de mim mesmo e olho para Ele.
Seguir a Cristo implica olhar para Cristo, porque senão você não consegue. Você vai começar a olhar para você mesmo. Esse negócio de abro mão dos meus planos, já foi. Por quê? Porque você tem necessidades. Você está aqui no mundo, e o mundo diz, seja feliz. Não importa. Não importa. Seja feliz. Seguir a Cristo implica, 2 Coríntios 5:15. 2 Coríntios 5:15. Não viver mais para si mesmo. Diz assim. Vou ler o 14, tá? Pois o amor de Cristo nos constrange. Irmão, me constrange o amor do meu Senhor por mim. O que foi que eu fiz para que Ele me amasse tanto assim? Só que como Elias falou aqui, não é apenas um romantismo. Porque se eu fico só no romantismo, eu não pratico o versículo 15. Se eu fico só no versículo 14, eu não vou viver o versículo 15. E diz, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos. Sabe por que é que Jesus morreu por todos? Sabe por que é que Jesus morreu por mim, por você? Ele diz assim, para que os que vivem não vivam mais. Você vive? Então não viva mais para si mesmo. Não viva mais, porque Ele morreu. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém? Eu não posso viver mais para mim mesmo, porque Jesus morreu, para que eu não viva a minha vida. É tremendo o propósito eterno de Deus, nos encanta, é algo que o mundo não pode nos dar, é algo que faculdade não nos dá, que emprego não nos dá, algo que saúde não nos dá, e Deus nos deu. O propósito dele é tremendo, o propósito dele é tremendo. A graça de Deus sobre nós, o Espírito Santo que habita em nós, Deus habitando em nós, é tremendo. Só que não tem como eu seguir esse Cristo, vivendo para mim mesmo. Não tem como. Eu não posso ser conduzido por mim e por Jesus ao mesmo tempo. Não tenho. Não tem como. Ele tem que ser o banco das decisões. Só tem um banco. Que você ficou sentado, pelo menos eu fiquei sentado nesse banco até os 17 anos. Aos 17 anos eu entendi que aquele banco das decisões, de decidir meus planos, de me aferrar com as minhas coisas, de não abrir mão. Eu estava sentado naquele banco, onde eu determinava meu caminho. E no dia que eu conheci meu Senhor, Ele disse, ó Diniz, eu preciso sentar aí, senão não tem como te conduzir. E às vezes a gente quer dividir o banco com Ele, né? Só que o banco não dá para duas pessoas. Ou é Ele, ou é você. Ele não divide conosco. Ele nos conduz, Ele nos direciona, mas ali quem senta é Ele. Amém? Amém. Quando estou na cruz,
Jesus está no trono, mas quando eu estou no trono, Jesus é que está na cruz. Seguir a Cristo implica 1 João 2,6. Também nós conhecemos esse texto, mas vamos abrir. Diz o quê? Quem lembra? Aquele que diz estar nele. Aleluia. 1 João 2,6. Vamos lá. Eita. 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Você diz que está nele? Ande como ele andou. E a gente sabe como Jesus andou. Você sabe como Jesus andou? Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Nós cantamos aqui também: eu vivo para o teu louvor, só para ti, Senhor. Eu vivo para tua glória. Eu vivo para te dar a honra e com meus lábios te dizer. Nós cantamos. Aleluia. Nós cantamos: eu vivo para o teu louvor. Eu vivo para a tua glória. Que tremendo. É muito amor. Mas Jesus quer ver prática nesse amor. Jesus quer um culto racional. Algo que ele diz assim, ele se alegra, porque eu estou cantando aquilo que eu estou vivendo. Eu estou declarando para ele aquilo que a vida dele produz em mim. É tremendo, porque é ele que produz. É ele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória. Então, amados, é produzido por ele. A partir do momento que eu permito que ele conduza, que eu permito que ele adentre, que eu permito que ele tome minha vontade, meus pensamentos, meus sentimentos, na medida que eu abro mão dos meus planos, que eu diga: meu Senhor, isso é o meu tesouro, isso aqui que tu está me mostrando é o meu tesouro, então tudo bem, eu vendo tudo. Eu não faço como o jovem rico. O Senhor mostrou para ele qual era o tesouro dele, onde estava o coração dele, onde estava aferrado o coração dele. E às vezes, irmãos, não é o Senhor especificamente, diretamente que mostra, é o irmãozinho que vem te mostrar, porque o Senhor fez com que ele olhou e vai te mostrar, e aí você não quer abrir mão. Por quê? Porque é questão de opinião. Temos que tomar cuidado. Não estava escrito no Velho Testamento que aquele homem tinha que abrir mão de tudo. Estava escrito? Eu não me lembro. Que a pessoa que tinha muitas coisas tinha que vender tudo. Sinceramente não lembro não. Porque José de Arimateia era um homem montado na grana, né? O Zaqueu também. E Jesus não chegou para Zaqueu e disse: ó, Zaqueu, não basta você restituir não. Você tem que dar tudo. Jesus não disse para Zaqueu. Por quê? Suponho eu,
Zaqueu tinha um coração desprendido. Não era aquilo que prendia Zaqueu. Ou seja, o dinheiro de Zaqueu não ia atrapalhar ele, porque ele, logo quando viu Jesus não precisou nem falar nada. Ele já foi dizendo o que é que ele ia fazer. Então, irmãos, temos que tomar cuidado com aquilo que a gente considera meus planos, minha vontade, meus sonhos, meus prazeres. E às vezes a gente também não abre mão dos nossos prazeres, daquilo que a carne quer. Temos falado sobre pornografia. E às vezes eu não quero abrir mão dos meus prazeres, do prazer da carne. E continuo vendo o que Deus disse que não é para eu ver. Continuo ouvindo o que Deus disse que não é para eu ouvir. Por quê? Porque eu estou aferrado. Seguir a Cristo implica... voltando um pouco. Ele disse, vamos olhar como é que Jesus tratava essa questão de fazer a vontade do Pai, de voltar-se para o Pai. João 4, 34. Também é um texto conhecido de nós. Ele diz que a comida dele é fazer a vontade do Pai e realizar o seu propósito. Jesus vivia para realizar a vontade do Pai. Disse-lhes Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Seguir a Cristo implica obedecê-lo. Hebreus 5. Oito e 9. Seguir a Cristo implica obedecê-lo. Hebreus 5, 8 e 9. Olha só, primeiro se fala dele, para depois dizer o que quer da gente. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação. Jesus é o autor da salvação de quem? Está escrito aí. Jesus é autor da salvação de quem? De todos que o quê? De todos que o quê? Lhe obedecem. Então eu preciso o quê? Obedecê-lo, para que ele seja autor da minha salvação. A salvação não é automática. Não é. Eu preciso obedecê-lo, para que ele possa tornar o autor da minha salvação. Ainda falando dessa obediência, 2 Tessalonicenses 1, volte aí um pouco. 2 Tessalonicenses, depois de Filipenses, Colossenses, tem Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu
se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é necessário obedecer. Ele está dizendo que vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra todos que não obedecem ao Evangelho. Então tem que ter obediência. Não basta apenas crer. Eu creio em Cristo. Eu creio. Não é só crer, é obedecer. Amém? 1 Pedro 4:17. 1 Pedro 4:17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? De novo. 1 Pedro 4:17. Então é necessária obediência. Sua fé só não basta. E Romanos 10:16. Romanos 10:16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Ou seja, nem todos obedecem. Então é necessário, irmãos, obedecer a Cristo. Seguir a Cristo implica obediência aos seus mandamentos. É fazer a vontade dele. Salmo 143:10. Jesus, João 8:34, nos mostrou. Salmos 43, 10. E é claro, há outros textos, tá? O salmista diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que possamos pedir ao Senhor. Salmo 143:10. Eu falei 43, foi? 143, desculpa. Salmo 143:10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Se Ele é teu Deus, peça: Senhor, me ensina a fazer tua vontade, porque Ele tem uma vontade e quer que façamos a sua vontade. Eu já falei João 4:34, né, que Jesus fala: é tremendo, irmãos, quando a gente entende que o caminho de seguir a Cristo é um caminho de renúncia. É um caminho de abrir mão. É um caminho de perder tudo que temos. Quando Ele pede. Porque Zaqueu era rico. E Ele não disse Zaqueu para vender tudo que ele tinha. Então, estejamos disponíveis de coração a abrirmos mão daquilo que o Senhor vai te pedir. Às vezes é em relação
aos nossos sentimentos para com nosso filho, com nossa esposa, com o esposo. Às vezes são questões de trabalho, mas precisamos estar disponíveis diante do Senhor, pois este é o evangelho do reino. O evangelho do reino é o fim do governo do homem sobre a sua própria vida. Mas, como eu falei para vocês, vamos ler Hebreus 12, por favor. Essa palavra para mim, no meu coração, não cai como um peso, mas cai como um gozo. Por quê? Porque seguir a Cristo é vida, irmãos. Implica a nossa morte, mas morrer para que possamos ter vida. E seguir a Cristo, como eu falei antes, não tem como, se vocês não olham para Ele. Hebreus 12, vamos ler o versículo 1 em diante. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aí ele diz assim, por que ele diz portanto? Porque antes de chegar no capítulo 12, ele passeia pelo capítulo 11, onde fala dos que foram cerrados ao meio por fé. Ele fala de Moisés, fala de Sansão, fala de homens que viveram, que morreram, mas que viram a glória do Senhor, que viram a glória do nosso Deus. E foi por isso que eles morreram. Foi por isso que eles deram a vida deles. Homens que foram cerrados ao meio, que perderam tudo, homens que morreram, homens que saíram de uma terra, foram para outra, creram, e ele diz, portanto, por causa disso, tem-nos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Aí ele diz assim, se desembarace de todo o peso. Tem coisas que não são pecado não, viu? É peso. E o peso me impede de correr a carreira que me está proposta. Aí ele diz assim, se desembarace do peso e do pecado. Não só o peso, mas também o pecado. Mas não só o pecado, mas também o peso. Tudo aquilo que hoje tem feito você a não correr a carreira, porque tem que ser correndo, que lhe está proposta. Aí ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente vos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele dá a resposta. Ele diz como? Eu devo. E eu tenho feito isso, meus irmãos, desde os meus 17 anos. Senão eu já teria me perdido. Não por causa dos irmãos, não é por causa dos irmãos, mas por causa de mim mesmo, sabia? Porque o quanto eu já dei trabalho ao meu Deus, o quanto eu já aborreci o meu Senhor, não por causa de circunstâncias ou situações
adversas, mas por causa de mim mesmo, dos pesos e dos pecados, não por causa da igreja, mas por causa de mim mesmo. E aí eu tinha que olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz, não fazendo caso do desprezo. Assim sejamos, amados. Seguir a Cristo implica essas coisas. Mas quão glorioso é estar diante dele. Quão tremendo é dizer: quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra, enche os céus. Olha só o que é que diz: sua glória enche a minha vida. Sua glória enche os céus, sua glória enche minha vida, Senhor. Que tremendo é saber que a glória do Senhor enche as nossas vidas. Eu me encanto com meu Deus, sabia? Com o nosso Deus. Quando estou orando, eu choro, eu dou risada, tá? Eu louvo, eu contemplo, eu peço, mas me constrange o meu Senhor. Como me constrange? E ainda mais quando eu paro para pensar quem eu sou. Aí que eu fico mais constrangido ainda. Porque eu não merecia estar aqui. Quando eu paro para dizer de onde o Senhor me tirou, o Senhor me tirou de uma família toda torta, toda estrupiada, não tinha como, ninguém era crente na minha família, ninguém era crente. E aí o Senhor foi lá, né, me colocou em um lugar onde eu pude ouvir o Evangelho e disse: ó, Diniz, já foi, vem para cá. Então quando eu penso nisso, irmãos, de que eu não merecia, não tem como não me voltar para esse Deus e dizer: Senhor, toma a minha vontade. Eu abro mão sim dos meus planos. Eu quero sim renunciar tudo quanto eu tenho. É doloroso? É. E às vezes é doloroso aqui dentro, porque muitas vezes é questões de sentimentos, é questão de coisas que eu tenho, tá ferrado aqui. São mágoas, são ressentimentos, são feridas que ainda não foram saradas. É levantar do meu comodismo, sair da minha sala. Podem ficar sentados mesmo, tá? Mas vamos cantar esse cântico. Aliás, é bom levantar, né, mano?